Tenho lutado com essa história que não me orgulha. Pensei que talvez escrevê-la aqui pudesse aliviar o nó no meu peito ou, quem sabe, simplesmente me ajudar a fazer sentido de tudo isso. Eu, homem de 78 anos, passei os últimos 13 anos ressentindo a mulher com quem fui casado por 37 anos porque ela quebrou uma confiança que eu jamais imaginei que pudesse ser quebrada. Agora, ela está morrendo, e eu fui forçado a encarar o homem que me tornei. Um homem que não consegue encontrar dentro de si o perdão, mesmo enquanto a morte bate à porta. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like para não perder mais histórias de traição e vingança como esta. Obrigado. Minha esposa, Elanor, e eu, fomos casados por sólidos 37 anos quando tudo mudou. Tivemos 4 filhos, uma vida familiar movimentada, e de fora, parecíamos um daqueles casais que tinham tudo resolvido. Passamos por nossa cota de desafios, dificuldades financeiras, equilibrar trabalho e a criação de 4 filhos, a perda do meu pai e da mãe dela com apenas um mês de diferença, e acompanhamos cada um de nossos filhos superar fases e desafios. Apesar de tudo isso, éramos parceiros. Quase 13 anos atrás, na noite do casamento da nossa filha mais nova, Eli e eu estávamos bebendo vinho no terraço do resort onde aconteceu a cerimônia. Era um momento lindo e surreal. Estávamos relembrando nossas vidas, a infância dos nossos filhos, seus marcos importantes e o quanto tínhamos conquistado juntos. Estar casado por 37 anos não é fácil, e aquele era um momento emocional para nós dois. Estávamos em lágrimas, dizendo muitos eu te amo, agradecendo um ao outro por todo o apoio e nos desculpando por comportamentos do passado. Foi então que ela soltou a bomba. De repente, ficou em silêncio e disse: quero te contar algo que tem me consumido há décadas. Achei que ela ia falar sobre a briga que teve com a mãe antes dela falecer ou algo parecido, mas ela estava pálida, como se estivesse se preparando para algo muito difícil. Ela continuou: lembra daquela viagem com o Tom e a família dele para a Flórida? Eu disse que sim, quando os filhos ainda estavam no ensino fundamental. Fomos todos juntos para uma viagem em família com o Tom, a esposa dele e os filhos. Ela continuou: na última noite na Flórida, quando você e a Marie, esposa do Tom, foram dormir, ele e eu ficamos sentados na varanda, perto do lago, bebendo cerveja. Eu não sei o que desencadeou aquilo. Talvez o álcool, talvez a serenidade do lago à noite, ou talvez a solidão. Porque naquela época você estava sempre tão ocupado e acabávamos nos distraindo. Meu coração afundou, e eu perguntei o que aquilo significava. Ela respondeu que eles estavam discutindo e compartilhando coisas sobre nossas vidas, coisas emocionais, e que uma coisa levou a outra. Então, ela e meu chamado melhor amigo acabaram indo para o sótão e, bem, ela não precisou dar os detalhes. Eu entendi. Eu não gritei, não explodi, nem mesmo respondi. Apenas fiquei sentado, incrédulo. Um momento antes, eu me sentia o homem mais sortudo do mundo, e agora tudo estava destruído em um piscar de olhos. Ela acariciou meu braço e perguntou se eu estava bem. Seu toque me enojou, e eu involuntariamente a afastei. Ela começou a chorar novamente e disse: eu prometo, foi só uma vez, e nos sentimos extremamente culpados pelo que fizemos. Assim que percebemos o que tínhamos feito, nos afastamos e voltamos para nossos quartos, concordando em nunca falar sobre isso novamente e nunca deixar que acontecesse de novo. Ela havia enterrado esse segredo no coração, pensando em levá-lo para o túmulo, mas naquela noite, por alguma razão, talvez culpa, talvez algum senso distorcido de honestidade, decidiu me contar. Fiquei sentado em silêncio, lembrando daquela viagem e da jornada de volta da Flórida. A memória estava apagada, e eu não conseguia lembrar de nenhum comportamento estranho deles. Eles esconderam tão bem. Ela me cutucou em busca de uma resposta, mas eu não disse nada. Ficamos os dois ali, em silêncio. Sua presença, que costumava ser reconfortante, agora me sufocava. Levantei-me e fui para o quarto. Ela me seguiu em silêncio. Me deitei na cama, e ela se deitou ao meu lado. Aquilo me matava por dentro, compartilhar a cama com ela. Ela falava algo que eu mal ouvia, perdido nos meus pensamentos. Só uma pergunta ecoava na minha mente: como ela pôde? E ainda por cima, com meu melhor amigo. Eu tinha um único amigo em toda a minha vida, e era o Tom. Agora, eu descobria que ele não era exatamente meu amigo. Me senti tão idiota por ter discutido meus problemas pessoais com ele. Eu queria desaparecer. Ela tentou me abraçar, mas eu me virei para o outro lado e adormeci. Na manhã seguinte, era hora de partirmos. Nós dois estávamos incomumente quietos. As crianças acharam que estávamos brigando por alguma bobagem e nos deixaram em paz. Eles nos abraçaram, e fomos para o aeroporto. Essa parte da viagem é um borrão.
Eu estava tão absorto em meus pensamentos que não lembro de nada do trajeto. Estávamos viajando com nosso filho mais novo e sua família. Morávamos na mesma cidade, e ele nos deixou em casa. Já era fim de tarde. Assim que ficamos só nós dois, ela começou a chorar, dizendo que meu silêncio estava matando ela. Ela segurou meu braço e disse: "Por favor, fale comigo. Diga o que está pensando." Achei que nosso casamento fosse forte o suficiente para superar isso. Não passamos por coisas piores. Tudo que eu disse foi: "Vamos descansar. Estou tonto da viagem." Fui para meu escritório, tranquei a porta e me joguei no sofá. Era o meu refúgio sempre que precisava lidar com algo. Usava aquele espaço para desabafar e recarregar as energias. Eu queria desaparecer no ar. Mas que opções eu tinha? Lembrei que meu irmão mais velho tinha se mudado para a fazenda da nossa família. Não nos falávamos desde que eu me casei com Eli. Eles não gostavam um do outro. Quando eu ainda namorava Eli, meu irmão teve uma discussão com ela. Foi há tanto tempo que mal lembro do que aconteceu. Acho que foi porque ele deu em cima de uma amiga da Eli numa festa. Desde então, não nos falamos mais. Ele nem foi ao meu casamento. Digamos apenas que ambos guardavam ressentimentos um do outro. Hesitante, liguei para ele e disse que queria me mudar de volta para o interior, para a fazenda do nosso pai. Não era como se eu estivesse pedindo permissão, eu também tinha minha parte naquela propriedade. Achei que ele ainda estaria ressentido comigo, mas, surpreendentemente, ele foi calmo e compreensivo. Ele perguntou como minha sofisticada esposa estava disposta a trocar a vida na cidade pelo campo. Não que ele fosse impedir Eli, mas, você sabe, ninguém quer ficar perto de alguém de quem não gosta, especialmente na fase da aposentadoria. Eu disse que estava me mudando sozinho. Talvez ele tenha entendido o que estava acontecendo, porque não fez mais perguntas. Eu mencionei que poderia ficar na outra casa, do outro lado da rua, que estava desocupada há anos. Naquela época, eu estava administrando uma loja, mas, depois de me aposentar, coloquei o negócio à venda. O dono da loja ao lado comprou o contrato. Levei uma semana para organizar tudo. Nesse período, fiquei quase sempre no meu escritório ou saía para caminhar. Evitava Eli o máximo possível. Comia fora ou comprava comida para a viagem. Ela deixava bilhetes no meu escritório. Vamos superar isso juntos. Já passamos por coisas muito piores. Conseguiremos passar por isso. Sempre com vários eu te amo e sinto sua falta. Então, em um domingo, quando Eli estava na igreja, despachei minhas coisas, principalmente livros, algumas roupas e meu piano, para a fazenda. Peguei meu carro e fui embora, chegando lá em 4 dias e dormindo em hotéis pelo caminho. Desliguei meu telefone, sabendo que ela me ligaria assim que voltasse para uma casa vazia. Ela tentou de tudo para me encontrar, mas não havia como. Não sabia onde eu estava. Troquei de número e deletei minhas redes sociais. Fiquei incomunicável e a fantasmei completamente. Até hoje, não sei se estava fugindo da traição ou apenas tentando apagá-la da minha existência ao desaparecer. Eventualmente, ela procurou as crianças. Elas tentaram registrar um boletim de desaparecimento, mas a polícia descartou qualquer crime, dizendo que eu saí por vontade própria. Deixei tudo para ela: a casa, o dinheiro da aposentadoria que havíamos poupado e os aluguéis que recebíamos de 2 propriedades que comprei ao encerrar meu negócio. Não queria nada além de paz. Eu tinha um negócio de suprimentos para peixes. Quando as crianças cresceram e já não tínhamos tantas responsabilidades, encerrei o negócio e investi em algumas propriedades de alta rentabilidade. Queria levar uma vida pacífica e tranquila, mas tudo isso desmoronou de repente, e minha vida mudou completamente de um dia para o outro. Abandonei a vida e a família que construí ao longo dos anos e me mudei para minha terra natal, a vários estados e quilômetros de distância. Eles não tinham ideia de onde eu estava até que minha sobrinha, filha do meu irmão, o visitou e contou ao meu filho. Foi assim que todos ficaram sabendo. Ficar com meu irmão, em minha cidade natal, era a última coisa que passaria pela cabeça deles, por causa das diferenças entre nós. Depois disso, Eli me enviou uma carta implorando por perdão. Minha filha até me visitou para tentar entender o que estava acontecendo. Eu disse que deveriam perguntar à mãe. Deixei que ela contasse sua versão. Ela contou a verdade aos filhos, esperando que pudessem mediar. Inicialmente, eles ficaram chateados com a mãe, mas, vendo o sofrimento dela, amoleceram. Um por um, começaram a entrar em contato, perguntando por que eu simplesmente não conseguia perdoá-la e por que estava me prendendo tanto ao passado. Eu disse que precisava de tempo. Eles tentaram de várias maneiras nos reconciliar,
me convidando para reuniões familiares e eventos importantes da vida deles. Nunca apareci. Aniversários, aniversários de casamento dos meus filhos, nascimento dos meus netos, os aniversários deles, seus marcos. Tudo isso, eu deixei para trás. Então, meu filho mais novo veio até mim, dizendo que a mãe estava arrasada sem mim e que estava desesperada por perdão. Eu disse a ele que isso não era algo que eu pudesse simplesmente conceder, não daquele jeito. Continuei distante. De vez em quando, a curiosidade me vencia, e eu espiava uma foto de família ou verificava como ela estava, usando uma conta falsa no Facebook. Ela não tem estado ativa ultimamente. Continuei afastado, nunca deixando ela ou qualquer outra pessoa saber que eu ainda os observava. Foi 13 anos depois, há 2 meses, que ouvi dizer que Eli estava doente, terminal. O médico disse que era uma questão de poucos meses. Meu filho me ligou dizendo que era hora de voltar, que ela não tinha muito tempo. Mas eu não consegui. A raiva ainda fervilhava sob a superfície, a traição tão fresca como sempre. Sei que ela quer me ver, quer algum tipo de fechamento. Não suporto a ideia de estar ao lado da cama dela, fingindo perdoá-la por algo que não consigo esquecer. A imagem dela e do Tom no sótão ainda queima na minha mente. Não consigo deixar de imaginar cada churrasco em família, cada Natal, cada aniversário, Tom e eu de pé juntos, rindo. Tudo aquilo era uma mentira, ou pelo menos parecia assim para mim agora. Não consigo superar isso. Os filhos, é claro, ficaram do lado dela. Disseram que eu estava sendo irracional, que era muito cruel. Ela já foi punida o suficiente. Pai, eles não entendem que não se trata de punição. É o fato de que fui enganado por décadas, humilhado sem nem saber. Tom deveria ser meu amigo e, ainda assim, ele e minha esposa compartilharam um segredo que eu nunca deveria saber. Como posso simplesmente superar isso? Ontem, minha filha me ligou por vídeo e implorou, mais uma vez, para que eu fosse ver Eli. Ela está no leito de morte e quer me ver uma última vez. Nem está em condições de ser trazida até aqui. Senti como se tivesse uma bomba relógio no peito. Eles até disseram que, se eu não a visse antes de sua morte, cortariam todos os laços comigo para sempre. Não fiquei ofendido, porque sei que isso vem de um lugar de dor. Sei que meus filhos estão profundamente machucados ao ver a mãe naquele estado, e, em parte, me culpam pela saúde dela ter se deteriorado. Honestamente, lá no fundo, também sei que estou sendo irracional. Se as coisas estivessem bem entre nós, talvez ela tivesse vivido mais. Ela era mais saudável e mais jovem do que eu, mas a culpa destruiu por dentro. Não sei por que estou escrevendo isso aqui, talvez só para tirar do peito, porque sei que as pessoas terão opiniões mistas sobre isso. Só eu sei o que está acontecendo dentro de mim. Eu não quero que ela morra, mas também não quero perdoá-la ou deixá-la ver meu rosto. Edição. Respondendo a alguns comentários. Sim, tecnicamente ainda somos casados. Nunca me divorciei dela, não queria enfrentá-la novamente. Então, tecnicamente, ainda é minha esposa. E, se contar esses 13 anos em que a ignorei, estamos casados há 50 anos. Caramba, esse era um dos nossos sonhos quando namorávamos. Comemorar 50 anos de casamento com os filhos e netos. Ríamos desse desejo bobo, mas olha só, ele realmente se tornou realidade. Permanecemos casados por longos 50 anos, mas, infelizmente, não podemos celebrar nosso casamento como imaginamos. Atualização, ela se foi. Faz 1 mês. Estava ao lado da cama dela, vi quando deu seu último suspiro. Se você leu minha postagem original, sabe que eu não estava pronto para ir. Dias depois daquela ligação com minha filha, lutei comigo mesmo. A imagem de Eli sozinha, doente e morrendo me assombrava. Passei tantos anos evitando ela, enterrando a dor, que me tornei mais um fantasma do que um homem. Já não sabia mais o que eu era. Então, uma manhã, algo me fez quebrar. Talvez fosse culpa. Ou talvez eu finalmente estivesse pronto. Comprei uma passagem de volta. Entrar no quarto de hospital dela foi como voltar a uma vida que eu tentei deixar para trás. Ela parecia tão frágil, tão diferente da mulher que conheci. Seu rosto se iluminou ao me ver, e ela começou a chorar. Com a voz quebrada, sussurrou: "Sinto muito. Passei todos os dias me arrependendo do que fiz a você. Pela primeira vez em 13 anos, eu chorei. Segurei suas mãos frágeis e chorei. Seus pulsos pareciam um monte de ossos cobertos por pele. Sentamos ali, chorando e lamentando. Foi um momento de acerto de contas, nós dois encarando uma vida inteira de dor. Ela continuava me pedindo perdão, lágrimas escorrendo pelo rosto, e eu não sabia se era capaz disso. Choramos,
Seguramos as mãos, mas eu ainda sentia raiva, como um veneno correndo pelas minhas veias. Eu queria impedi-la de morrer. E, ao mesmo tempo, não queria perdoá-la. Ela implorou para que eu ficasse ao lado dela nos seus últimos dias, para estar presente quando ela partisse. Disse que não podia deixar este mundo sabendo que eu ainda carregava tanta dor. Eu disse que tentaria, e, por um tempo, eu fiquei. Conversamos sobre os filhos, sobre os anos que passamos juntos. Às vezes, eu via vislumbres da vida que tínhamos antes daquela noite ter envenenado tudo. Ela me pediu perdão repetidamente, e eu dizia, estou aqui, não estou? Vamos deixar isso para lá. Mas não era o perdão que ela queria. Não consegui dar isso a ela completamente. Eu tentei, mas não consegui mentir para ela nem para mim mesmo. Então, um dia, algo inesperado aconteceu. Tom apareceu. Eu estava sentado no parque em frente ao lar de idosos, e ele se sentou ao meu lado. Meu corpo gelou. Não o via desde antes da confissão de Eli. Ele parecia mais velho, cansado, como se carregasse o peso daquele segredo por tanto tempo quanto ela. Ele perguntou se podíamos conversar. Eu não queria, mas algo me fez ouvir. Não acenei nem disse nada, apenas fiquei ali, olhando para o chão. Ele começou dizendo, sinto muito. Queria ter te contado há anos, mas fui um covarde. Ele falou sobre a culpa, como isso consumiu, como ele se sentia um impostor toda vez que nos reuníamos. Ele continuou, depois que você foi embora, Eli me contou que havia confessado tudo a você e que você a deixou. Eu não conseguia me perdoar por ter arruinado seu casamento. Não suportava mais a culpa e confessei a verdade para Maria. Ela também se separou de mim, e meus filhos me desprezaram por anos. Só há 2 anos, quando meu neto nasceu, minha filha entrou em contato comigo, e fui conhecê-lo. Desde então, eles começaram a me incluir nos eventos da família. É horrível sentir o desprezo dos próprios filhos. Consigo imaginar o que Eli deve ter sentido. Acredite, me arrependo daquele momento a cada segundo da minha vida. Nunca mais a vi depois que você foi embora. Foi tudo tão errado. Eu queria poder voltar no tempo e desfazer tudo. Ele chorou. E, droga, eu também chorei. Foi um desabafo de emoções. Emoções brutais, terríveis, como se anos de raiva e amargura tivessem finalmente atingido o limite. Naquele momento, percebi que ele também tinha sofrido. Talvez não como eu, mas ele pagou o seu próprio preço. Vê-lo quebrado e arrependido tirou algo de mim, me despindo até os ossos. Não apagou a dor, mas me fez enxergar que ambos eram humanos e foram assombrados por aquela noite de um jeito que eu não tinha entendido completamente. Quando o estado dela piorou, ele veio visitá-la. Não houve conversas, apenas lágrimas silenciosas dos 3. Na noite em que ela morreu, segurei sua mão, sentindo uma mistura de amor e traição, um nó retorcido dentro de mim. Quando ela deu seu último suspiro, senti a última onda de raiva subir, o final de um amargor antes de tudo se assentar como poeira após uma tempestade. Fiquei com um vazio doloroso, não só pelo que ela fez, mas pelo que perdemos. E, de certo modo, pelo que perdi ao não deixar isso para trás antes. Agora ela se foi, e eu estou aqui, um velho com nada além de memórias. Os filhos ainda acham que fui duro demais. Talvez eles estejam certos. Mas, no fundo, sei que fiz o que tinha que fazer. Eu amava Eli, mas não conseguia olhar para ela da mesma forma depois que ela me traiu. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar, e alguns perdões são difíceis demais para serem dados. Tudo que deixei para ela, ela deixou de volta para mim. Os filhos, a casa, as propriedades. Não quero nada disso. Nada faz sentido agora. O que vou fazer com todas essas coisas? Construí tudo isso para que pudéssemos aproveitar juntos, mas agora não tem mais propósito. É apenas uma questão de anos, ou talvez meses, antes de eu partir também. Meu coração está pesado e triste. Ainda não consigo aceitar que ela se foi. Talvez eu não devesse ter ido vê-la naquele estado miserável. Isso me assombra. Não sei o que quero alcançar escrevendo sobre meu estado emocional aqui. Talvez entender minhas próprias escolhas. Ou talvez ver se alguém mais sente o mesmo. Você seria capaz de perdoar alguém depois de tanto tempo? Ou chega um ponto em que o perdão é apenas uma mentira que contamos a nós mesmos para seguir em frente? O perdão não é algo que se pode forçar ou fingir, especialmente quando a ferida é tão profunda. Às vezes, só estar presente nesses momentos finais é o melhor que você pode oferecer. E parece que Eli entendeu isso. Agora me conta nos comentários o que você teria feito no lugar dele. E para ouvir mais uma história surpreendente, clica no vídeo que está aparecendo na tela. Obrigado!